Bem-vindo ao Agrocast, seu canal de conteúdo em gestão do agronegócio, com o Antônio Schacker. Meus amigos da pecuária, eu sou Antônio Schacker do Integra e hoje eu estou aqui para falar sobre os hábitos que atrapalham o sucesso da fazenda e como se livrar deles. Existe um livro muito interessante que chama Os Maus Hábitos das Boas Empresas. E lendo esse livro, fiz uma reflexão interessante sobre como esses hábitos também estão presentes dentro das fazendas no Brasil. E hoje eu queria falar para vocês sobre esses hábitos e o mais importante, como se livrar desses maus hábitos das boas fazendas. O primeiro hábito que a gente tem percebido que não é nada positivo dentro da fazenda é a negação. Negação é quando a fazenda não aceita que tem algum problema. Ou muitas vezes quando ela não aceita a tecnologia, são aquelas fazendas que de alguma forma não conseguem enxergar que ela pode ou até muitas vezes que ela precisa mudar. Você já deve ter conhecido uma fazenda que tem a negação sempre exacerbada, né? Aquela coisa assim que isso não é para mim, isso não foi feito para mim, isso é para os outros. E tem uma coisa assim que eu sempre brinco, que eu chego às vezes numa fazenda grande e a pessoa fala, Antônio, aqui não dá porque aqui nós somos grandes. E eu chego numa pequena e falo assim, Antônio, aqui não dá porque a gente é pequena. Então, a negação, seja ela porque ela não aceita uma tecnologia, porque não acredita que vai funcionar, ou porque não quer desenvolver equipe, acaba sendo, sem dúvida, um hábito muito negativo dentro da fazenda. E a partir do momento que você se autoavalia e percebe a sua equipe, percebe um alto grau de negação, o que nós temos que fazer? É perguntar, você já percebeu que toda ideia nova, primeiro você diz um não? Então, vamos ficar atento aí com esse hábito muito destrutivo que acontece aí nas fazendas. Então, vamos tentar assim, acabar com essa negação. Vamos negar essa negação aí, não vamos aceitar esse elemento. O outro hábito muito comum dentro das fazendas é o que a gente chama aqui de arrogância. O que é arrogância? Sabe aquela situação que só funciona se sair da cabeça daquela pessoa? Onde o principal tomador de decisão da fazenda só acredita na opinião dele próprio, não houve funcionário, não houve consultor e assim por diante. Então, essa arrogância de entender, e eu sei que arrogância é uma palavra pesada, mas eu acho que ela melhor descreve assim, aquela coisa que só acredito naquilo que eu decidi, não acredito em mais ninguém. Né? É claro que aqui eu estou exagerando um pouco, mas esse é um outro hábito aí que às vezes as pessoas não percebem e que a gente precisa trazer à luz, ou seja, não significa que você vai ter que executar tudo o que as pessoas dizem, mas ouvir é fundamental para que a gente tome sempre as melhores decisões. Então, o segundo hábito muito destrutivo é a arrogância e a gente precisa ouvir, tomar as decisões, afinal, sempre existe vida inteligente aí fora do nosso ambiente, não é mesmo? Então, a gente vai ter que realmente aprender com quem já sabe. Terceiro hábito, e esse é de muitos anos dentro do agronegócio e dentro da pecuária, é a complacência. A complacência é quando a gente procura fazer com que o sucesso do passado vai garantir o sucesso do futuro. Sabe aquela passagem, eu sempre fiz assim, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim. Então, quando a fazenda tem a complacência, que é aquele pensamento de entender que aqui é assim que é feito, sempre foi feito e sempre deu certo, acontece que as coisas mudaram. Fala assim, eu sempre tratei minha equipe dessa forma e sempre deu certo, mas acontece que as pessoas mudaram. Eu liderar um jovem de 20 anos não é mais como liderar uma pessoa de 30, de 40 ou de 50 anos. Então, a complacência, que é o entendimento de que aquilo que deu certo no passado vai dar certo agora, é o outro hábito assim, muito, muito ruim. Ou seja, o que deu certo no passado não obrigatoriamente vai continuar dando certo. Possivelmente, a gente vai precisar evoluir até a forma com que é feito. Um outro hábito que a gente precisa acabar com ele é o que eu chamo aqui de dependência da competência. Mas como assim, Antônio? Que história é essa de dependência da competência? Sabe quando acontece a dependência da competência? É quando a fazenda sabe fazer muito bem uma única coisa e não se abre a outras. Quando ela entende que o meu negócio é pecuária, eu não quero nem saber de agricultura. E às vezes a agricultura pode ser uma oportunidade importante para a fazenda.
E digo mais, a dependência da competência ela é pior ainda quando a fazenda depende de uma competência humana única. Sabe aquela fazenda que tem um único colaborador, um único gerente, um único capataz que sustenta todo o projeto e a fazenda fica dependente da rede de relacionamento, do conhecimento e do trabalho de um único colaborador? Sabe aquele time que precisa do craque único, senão a fazenda, ou melhor, o time não anda? Então é justamente sobre isso. A gente precisa que a competência de trabalho da fazenda seja de todo mundo e não de uma pessoa única. E para terminar, e aí que é muito comum, um outro hábito, é o quinto hábito que a gente percebe que não é nada legal para a fazenda, é a obsessão por volume. Como assim obsessão por volume? Obsessão por volume de gado. Sabe aquela pessoa que eu não vou abaixar de 1000 matrizes, não vou abaixar de 500 matrizes, não vou diminuir de 10 mil cabeças, eu quero chegar em 100 mil cabeças? A obsessão por volume de gado não é nada positiva para a fazenda. A nossa obsessão tem que ser por produção de arroba por hectare, por margem por hectare, por lucro e assim por diante. Nunca obsessão por volume de gado. Quando eu tenho uma obsessão pela quantidade de gado e foco mais na quantidade de vaca do que na quantidade de bezerro que eu quero desmamar, eu estou sobrecarregando a fazenda e diminuindo performance. Afinal, é possível com 1000 vacas desmamar 800 bezerros e muitas vezes o camarada precisa de 1.600 vacas para desmamar os mesmos 800 bezerros. Ou seja, não é o número de matriz que importa, e sim o número de bezerros desmamados. Não é o número de bois que eu tenho, mas sim a quantidade de bois abatidos por ano percentual ao número de animais que eu tenho. Então, a obsessão por volume, ela mata a performance técnica, ela encarece a fazenda e muitas vezes ela leva a fazenda à falência, porque só ter o gado não garante com que eu vá ter lucro. Eu preciso ter obsessão ou foco no resultado, na margem e não na quantidade de animais. Fiquem atentos com esses elementos todos. Estamos aqui, um forte abraço e nos vemos na próxima.